Você começou a costurar agora ou é iniciante e tá querendo desistir? Calma, eu vou te dar algumas dicas que vão te ajudar. Bora conversar? É muito comum quando a gente está aprendendo qualquer coisa chegar num determinado momento e pensar assim: nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso, eu nunca vou conseguir aprender a fazer isso não é para mim, e acabar desistindo. E com a costura isso não é diferente. Às vezes no começo parece que a gente nunca vai conseguir costurar um zíper, costurar um viés, terminar uma peça, fazer uma costura reta, fazer um pesponto bem feito. Neste vídeo eu vou te dar algumas dicas para tentar minimizar esses erros, algumas dicas que vão fazer você continuar insistindo na costura. Vem ver essas 5 dicas da Tia Lu. A primeira dica parece muito óbvia, mas nem sempre isso acontece. Eu vejo muitos comentários nos meus vídeos assim: Tia Lu, eu sou iniciante, mas eu queria fazer uma bolsa maternidade forrada com fecho em zíper, bolso externo, bolso interno embutido, acabamento em viés. E aí eu fico pensando assim, puxa vida, mas ela é iniciante e quer fazer uma peça nesse nível. Então, quando você está começando, você está aprendendo, comece pelas peças fáceis, porque assim você consegue começar a peça e terminar a peça. Um dos grandes motivos que faz a gente desistir da costura é aquela sensação de não conseguir terminar nenhuma peça, mas é porque a gente escolheu errado a peça que a gente vai fazer. Se a gente pega uma peça fácil, uma peça simples, a gente, mesmo com todos os erros, consegue começar e terminar. A gente consegue ter a peça pronta, a gente consegue usar essa peça. Então dá aquele ânimo, né? A gente começa a usar, as pessoas começam a falar: nossa, mas você fez essa peça, foi você que fez, dá aquele orgulho na gente. Mesmo com todos os problemas, todas as dificuldades, mas dá um baita de um orgulho. E realmente é um orgulho terminar uma peça. Mas se a gente escolhe uma peça muito difícil, com certeza a gente vai parar no meio, porque em alguma técnica lá no meio, alguma dificuldade, a gente vai parar e vai ficar com todo aquele material lá. E outra dica é fazer peças menores. Não tão pequenininhas, porque às vezes as peças pequenininhas são difíceis, mas as peças médias. Porque se a gente pega uma bolsa maternidade, a gente tem que comprar um monte de material, não termina a peça e fica ali com aquele monte de material perdido. Dá uma sensação que a gente perdeu dinheiro e não conseguiu terminar a peça. Olha aqui a diferença das duas peças. Este porta-kit manicure cheio de bolsos, plástico, várias técnicas diferentes, uma peça mais trabalhosa e cheia de detalhes. Requer experiência na costura e mais tempo para terminar a peça. Diferente desta outra peça, esta capa ajustável de tecido para livro, que é bem mais simples, não requer muito material, muita experiência e não é demorada para terminar. A iniciante que quer fazer uma peça mais difícil corre o risco de não conseguir fazer e pode acabar desistindo da costura. Já com uma peça fácil, ela vai conseguir terminar, vai usar e ainda vai se sentir animada a continuar a aprender ainda mais. Então, pensando que um dos erros que pode fazer uma pessoa desistir da costura é, vamos supor que ela conseguiu terminar a peça, mas ela não gostou do resultado por algum motivo, então tem algumas dicas para minimizar esse sentimento de que não ficou perfeito. Use a cor da linha na mesma cor do tecido. Por quê? Eu tô ali aprendendo a lidar com a máquina e ela não tá super bem regulada, ou eu ainda não sei tensionar a regulagem da máquina, não sei passar a linha na máquina, e a costura ali acaba não ficando muito certinha, ela fica meio frouxinha, acaba aparecendo a costura, ou eu tenho que fazer um pesponto que vai ficar no direito da peça, vai aparecer na peça, e eu ainda não sei costurar muito retinho, fazer um pesponto certinho, bem na beiradinha.
linha, retinho. Se a cor da linha tiver muito parecida com a cor do tecido, ela vai ficar bem escondidinha. Então, por mais que ela fique ali meio tortinha, meio esquisitinha, ela vai ficar bem disfarçada e não vai aparecer. Diferente de uma cor de linha bem contrastante com o tecido, que eu bato o olho na peça e eu vejo que a costura tá torta. Vou fazer uma costura com duas cores de linhas diferentes, uma da cor do tecido e outra bem contrastante. Nas duas costuras, eu vou fazer uma costura bem tortinha. Olha como com a linha vermelha dá para ver cada detalhe da costura. Dá para ver que a costura tá bem torta. Com a linha bege, apesar da costura também estar torta, fica bem mais disfarçado. Mesmo de longe, a costura com a linha vermelha continua bem visível. Enquanto você não consegue fazer aquela costura bem retinha, use a linha na cor do tecido, assim os problemas vão ficar disfarçados e você não vai ficar incomodada com o resultado. A terceira dica é também com essa sensação da peça estar pronta e não gostar do resultado. Cuidado com algumas estampas de tecido. Algumas estampas, elas evidenciam demais algum erro que a gente cometeu. Tecidos listrados, tecidos geométricos, chevron, xadrez, ou mesmo tecidos estampados, mas que tem uma linha muito certinha com o padrão das estampas, elas evidenciam demais alguns erros. Esses tecidos tem que ter uma preocupação na hora de cortar o tecido, na hora de costurar, na hora de fazer um pesponto, na hora de posicionar uma etiqueta. A gente tem que estar assim super atenta. Então, se você é iniciante, fuja deste tipo de estampa de tecido e procure por estampas que o desenho fica ali distribuído, que não tem um posicionamento de em cima, embaixo, que você pode colocar o molde na posição que for, que sempre vai dar certo. Você pode dobrar o tecido numa tampa assim, por exemplo, que essa tampa não vai ficar de ponta cabeça. Então procure por esses desenhos que você pode girar todo o tecido, posicionar o molde do jeito que você quiser, que sempre vai dar certo. Eu tô com um tecido com estampa bem aleatória. E vamos imaginar que eu vou cortar um tecido que vai ser um nécessaire. Eu posso posicionar a régua em qualquer direção. Eu não tenho que me preocupar com a estampa. E agora eu tô com um tecido listrado, e é igual ao tecido geométrico, o chevron, que é aquele zigue-zague, tecido xadrez. Neste tecido, na hora de cortar, tem que alinhar com a estampa. Mas vamos imaginar que eu não me preocupei com isso e simplesmente cortei. Olha como fica estranho. Tá na medida certinha, mas parece que tem alguma coisa muito errada. Com a peça pronta, vai parecer que eu costurei errado e que a peça tá torta. E da mesma forma, se eu cortei certinho, mas daí eu costurei torto, com a peça pronta dá muito para perceber porque a listra vai ficar torta. E não são só os geométricos que são difíceis, os estampados que têm um alinhamento também. Se eu cortar torto ou costurar torto com este tipo de tecido, vai aparecer bastante. E acontece aquela coisa de terminar a peça, tá tudo certinho, mas a gente não gosta do resultado. Aqui eu vou fazer duas costuras, com a linha na cor do tecido. Mas na primeira costura, uma costura reta, paralela às listas. Na segunda, uma costura reta, mas não alinhada com as listras. Olha como o olho bate e já dá para perceber que tem alguma coisa esquisita, que a costura tá torta. Por mais que não tenha grandes problemas com a costura, dá para ver que não acompanhou a estampa. É uma preocupação a mais para uma iniciante correndo o risco de não gostar do resultado.
A quarta dica é: conheça os diferentes tipos de calcadores. Quando a gente é iniciante, parece que não dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Prestar atenção no tecido, prestar atenção na máquina, prestar atenção na margem de costura, tirar o alfinete, prestar atenção nas partes da peça que estão sendo costuradas, até onde que a gente costura. Então parece que é muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. E existem alguns calcadores que facilitam alguns processos na costura. Então a minha dica é para você conhecer os diferentes tipos de calcadores. Se conseguir testar, vai numa amiga, testa um calcador, porque não é uma regra básica, uma unanimidade, porque cada um gosta mais, se adapta melhor com um ou com o outro, porque isso pode facilitar. Às vezes, ao longo do tempo, a gente vai deixando de usar, porque tudo vai ficando mais automático, e aí deixa de ser prático ter que ficar trocando pé calcador, porque a gente já está dominando a máquina de costura, dominando a margem de costura, dominando a costura reta. Mas no começo tem muitos calcadores que ajudam bastante. Eu separei alguns dos calcadores de máquina de costura doméstica. Estes aqui são os comuns, que normalmente já vêm com a máquina de costura. O básico e o de zíper. Esse de pesponto ajuda bastante para fazer uma costura bem retinha, bem perto da borda do tecido ou de outra costura. O calcador tem um degrauzinho que a gente encaixa na borda do tecido e funciona como um guia para a costura ficar bem retinha. O tecido não escapa do calcador. E tem também os calcadores com guia para manter a margem de costura. Até o calcador para fazer barra invisível pode ajudar para fazer uma costura reta, alinhando com a borda do tecido. Os calcadores de costuras paralelas, que são ideais para fazer quilting reto ou uma telacê, também podem ajudar a fazer uma costura retinha. A quinta dica, e eu vou dar mais duas dicas super importantes, bem básicas, mas super importantes, é: faça costura de segurança. É curioso como às vezes no começo a gente tem mais pressa quando a gente é mais inexperiente e a gente é mais cautelosa quando a gente já tem uma certa experiência, que já é mais avançado na costura. Eu me lembro que no começo, quando eu comecei a costurar, não se falava muito em costura de segurança, mas se falava em alinhavo, e eu tinha preguiça de alinhavar, de alfinetar tudo muito bonitinho. Eu já queria colocar na máquina, costurar, ficar tudo perfeito, ficar tudo retinho. E hoje, com mais experiência, eu amo fazer costura de segurança. Cada processo, cada partinha que eu vou fazendo uma costura de segurança. Então, na minha opinião, costura de segurança não é algo para iniciante, que quem já tem mais experiência não faz mais. Muito pelo contrário. Costura de segurança, para mim, é um reforço na costura, uma preocupação com a costura, com o acabamento, com a qualidade da peça que a gente está produzindo. Então, não tenha preguiça. Se você gosta mais de alfinetar e ficar com aquele monte de alfinete para conseguir costurar tudo certinho, faça. Se você prefere alinhavar tudo bonitinho para ficar tudo certinho sem alfinete, alinhave. Se você gosta da costura de segurança, vá fazendo costura de segurança em cada passinho na costura que você está fazendo da sua peça. Não tenha preguiça. Às vezes a gente quer um resultado final mágico e perfeito sem ter trabalho. E às vezes isso não combina muito. E aí a gente termina a costura, quando vai ver, uma alça escapa, uma tampa de bolsa escapa. Se tivesse feito costura de segurança, estava tudo perfeito. E as dicas bônus são dicas super importantes, básicas e que a gente precisa sempre ouvir. A primeira dica é: calma.
Não se cobre tanto, não se auto-sabote. Às vezes a gente tem essa mania, né? De olhar uma coisa que a gente fez e ficar procurando erro, procurando defeito, coisas que a gente não faria em peças de outras pessoas. Ou então se comparando, falando, eu e minha amiga começamos a costurar no mesmo dia e ela já faz X, Y e eu ainda não faço. Ou muito menos, se comparar com pessoas bem mais experientes. A gente não pode comparar a gente que é iniciante com pessoas mais experientes. Então calma, não se auto-sabote, fique feliz com as suas conquistas, preste atenção nas suas conquistas. O que hoje você consegue que ontem você não conseguia fazer? E a segunda dica bônus é pratique. O processo de costura é insistência e pra gente aprender técnicas novas, ter experiência, dominar a máquina de costura, a gente teve que passar pelo começo, pelos processos básicos. Se a gente desistir lá atrás, a gente nunca vai evoluir. Então, todo dia que a gente vai praticando, a gente vai melhorando, a gente vai aprendendo coisas novas. E isso vai dando um gás, porque a gente consegue ver a nossa evolução. Isso dá uma motivação e não faz a gente desistir. Se você é iniciante e estava pensando em desistir, deixa nos comentários o seu desabafo, deixa nos comentários qual é a sua maior dificuldade. E se você é o mais experiente, deixa a sua dica para quem está passando por esse momento. Se você chegou até aqui no vídeo, escreva nos comentários. Bora aprender juntas, que eu vou saber que você é uma amiguinha real oficial. Se esse vídeo foi útil para você, clique em curtir e compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nada do que acontece por aqui. Se puder e quiser ajudar o canal a crescer, clique em valeu. Obrigada por assistir, beijocas, e até o próximo vídeo.